Presidente, fala um pouquinho sobre essa audiência que teve hoje de manhã, que o ex-presidente foi ouvido lá na Polícia Federal. Foi sobre o quê? Por que aconteceu essa audiência? Essa audiência foi porque ela está correndo segredo de justiça, e é um inquérito solicitado pelo ministro Sérgio Moro para que o presidente fosse ouvido na Polícia Federal com base na Lei de Segurança Nacional por comentários políticos que ele fez em novembro do ano passado. Ele teve uma reunião com o movimento de atingidos por barragens. No final da reunião, ele gravou um vídeo falando um pouco da situação política nacional, criticando o governo que nós tínhamos, dizendo que era um absurdo termos governos ligados às milícias, criticando que esse governo estava jogando as pessoas à maior pobreza e também falando das manifestações na América Latina. Com base nesse vídeo, um deputado federal pegou esse vídeo da MAB, postou em suas redes e com certeza deve ter articulado com o Sérgio Moro, que entrou com requisitando que a Polícia Federal abrisse um inquérito com base na Lei de Segurança Nacional por ferir a honra do presidente. Já tem um erro do ponto de vista jurídico, porque na questão de honra não é a Lei de Segurança Nacional que está guarida para se fazer um inquérito desse tipo. E segundo, que é uma excrescência utilizar a Lei de Segurança Nacional, uma lei do regime militar, para cercear a liberdade de expressão de um ex-presidente da República. Lula fazia uma avaliação política ao respeito do que estava acontecendo. Nós consideramos absurda a audiência de hoje e absurda a posição do juiz Sérgio Moro de estar se utilizando da Lei de Segurança Nacional para isso. O presidente respondeu tranquilamente, aliás, questionou por que esse posicionamento não foi colocado por outras lideranças do governo ou até pelo Sérgio Moro, mesmo como juiz, quando o filho do presidente Eduardo Bolsonaro disse que poderia fechar o Supremo Tribunal Federal com um cabo e um soldado. Aí sim poderia caber a excrescente Lei de Segurança Nacional. E também me pergunto se o juiz Sérgio Moro vai utilizar essa mesma lei para abrir um inquérito em relação ao general Heleno, que hoje fez ofensa ao Congresso Nacional. Disse que teria que mobilizar o povo contra o Congresso Nacional e falou palavrão. Então, nós estamos vivendo uma situação no Brasil inusitada, onde a liberdade de expressão não é respeitada. Aliás, a Comissão de Direitos Humanos da OEA hoje está chamando o governo brasileiro exatamente para se explicar por que nós temos tanta ação contra a liberdade de expressão no Brasil, contra a imprensa, contra jornalistas. É um papelão que o Brasil faz e com certeza essa atitude de Sérgio Moro nesse inquérito é mais um passo para que a gente tenha a imagem do Brasil manchada no exterior e também internamente. A gente lamenta muito que isso tenha acontecido. E hoje completamos o dia com outra audiência que também, no nosso entender, é absurda. Quer dizer, estão querendo criminalizar o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores por uma medida provisória editada há quase 10 anos, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional e que tinha como foco, já virou lei, uma política de desenvolvimento regional, ou seja, uma política para melhorar a vida do povo no Nordeste, no Centro-Oeste, que não contava com o desenvolvimento da indústria automobilística. Então, o que nós vimos hoje, vocês assistiram a audiência, inclusive o que o presidente falou, dá conta das barbaridades dos processos que estão sendo feitos contra o Lula para atingi-lo e atingir o PT. Ou seja, para criminalizar uma política de governo que foi adotada por ele, pela presidenta Dilma, e também para cerceá-lo, para intimidá-lo, para não deixá-lo exprimir suas opiniões a respeito da política que nós temos em curso no Brasil. O presidente foi ouvido na condição de investigado e foi o delegado que relatou para o presidente que o inquérito foi falado por determinação do ministro Sérgio Moro. Sim, foi um pedido oficial do ministro Sérgio Moro. Sim, está escrito no processo, ele reproduziu isso para averiguar, investigar as falas do presidente Lula, que, no entender dele, teriam afetado a honra do presidente da República. Aliás, é importante dizer que no vídeo o presidente não se refere ao presidente da República, não fala o nome de Jair Bolsonaro, não o cita. Fala que o Brasil está vivendo uma situação triste que, infelizmente, não pode continuar sendo governado com milícias, enfim, com interferência de milícias. Foi isso que ele falou. O que é falado em todos os jornais brasileiros, o que é dito pela mídia em larga escala. E ele foi na condição de investigado.
investigado. Ele é o único investigado, o único fato investigado é esse vídeo? Por absurdo que pareça, a investigação se refere a isso. É lamentável. Como a senhora avalia depois do presidente hoje, né? Achei que foi muito bom, esclarecedor. Ele fala sobre o que é ser um presidente da República, qual que é o processo que tem para a elaboração de uma MP, como que essa MP vai para o Congresso Nacional, as responsabilidades que tem, ou seja, é uma MP que virou lei, portanto foi debatida, foi discutida por uma série de técnicos, ministros, e depois aprovada, vou repetir aqui, por unanimidade pelo Congresso Nacional. É uma coisa sem noção querer colocar responsabilidade em Lula, né, para ganhar benefícios e também ao PT pela edição de uma medida. Então nós vamos perguntar, e os outros partidos, deputados e senadores, não teriam que ser também inquiridos para prestar esclarecimentos? É isso, né, gente? Obrigado. Quer falar? Não, assim. Opa! O celular, Bruno. Obrigado. Eu acho que é muito importante a gente comunicar ao Brasil a gravidade disso que ocorreu hoje pela manhã. O presidente participou de um evento. Nesse evento ele fez um comentário da sua preocupação com as influências que as milícias hoje têm no governo, que o Brasil não merecia isso. E a partir disso, o ministro da Justiça requer, baseado na Lei de Segurança Nacional, que o presidente passe a ser investigado. Nós não temos notícia de iniciativas como essa desde a época da ditadura militar. Como essa, impedir que a sociedade brasileira todos os dias reforçasse a sua percepção da influência e das relações do governo federal com as milícias. E nós repetimos hoje pela manhã, o governo federal, do Bolsonaro, tem uma maneira de provar para o Brasil que não tem relação com as milícias. Basta que eles autorizem a quebra do sigilo bancário do Queiroz e provem para o Brasil que não havia dinheiro da esposa e da mãe do capitão Adriano na conta do Queiroz e que esta conta que recebeu dinheiro dos familiares dos milicianos não era utilizada para pagar as despesas da família do Bolsonaro, inclusive despesas da primeira-dama, Dona Michele Bolsonaro. Esta é a melhor forma do Bolsonaro provar que ele não tem relações e que o dinheiro das milícias não foi utilizado para pagar despesas da sua família. Foi um depoimento muito rápido porque não tinha nada para ser perguntado. Não tinha nada para ser dito. Era claramente uma tentativa de intimidação. E sobre o depoimento de hoje à tarde, é curioso, porque a medida provisória que foi editada pelo presidente, ela simplesmente renovou uma medida provisória que havia sido editada e aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso. Durante 10 anos que essa medida esteve em vigência, boa parte destas empresas automobilísticas que foram beneficiadas ajudaram nas campanhas eleitorais e nunca ninguém foi questionado, investigado, perguntado por que razão ajudava os partidos que na época eram da base do governo Fernando Henrique. O presidente Lula renova uma medida provisória a pedido de governadores da oposição, que é relatada na Câmara pelo deputado Aleluia, relatada no Senado pelo César Borges, aprovada por unanimidade, com nenhum voto contra de ninguém, e muitos anos depois o Ministério Público Federal cria uma tese de que essa medida provisória foi aprovada e editada com o objetivo de obter através dela vantagens para o Partido dos Trabalhadores. Isso aí chega a ser ofensivo, isso demonstra claramente a maneira séria que o setor do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário se associam
para fazer parte de um projeto político de perseguição ao presidente Lula. E foi essa perseguição que fez com que o Lula não pudesse ser candidato, que fizesse com que o Bolsonaro virasse presidente da República e que o juiz Sérgio Moro, que é parte desse sistema, virasse ministro da Justiça. Então hoje foi um dia de demonstração da seletividade, da maneira perversa como estes setores se apropriaram da estrutura do Estado para perseguir o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, e para beneficiar um setor da política brasileira que, infelizmente, junto com as milícias, tomou de assalto o Palácio do Planalto. Hoje ficou claro que o Lula é inocente, que o Lula foi perseguido e que não existe nada de concreto nesses dois depoimentos que ele hoje prestou aqui em Brasília.